Novos dados do censo mostraram que 49 milhões de habitantes não têm tratamento de esgoto adequado no Brasil. Supremo Tribunal Federal começou a julgar mais uma etapa sobre o possível vínculo empregatício entre motoristas de aplicativo. A arma fundamental para garantir a integridade dos resultados nas eleições mexicanas é a tinta indelével. Fugas de penitenciárias estaduais no Brasil são comuns. Uma ocorrência foi registrada por dia no ano passado. Prestes a completar 2 anos de conflito, ataque russo com míssil criou vilarejo de órfãos na Ucrânia. Capital de Minas Gerais confirmou 2 casos de raiva em morcegos. Insulina oral se mostrou mais prática e deve gerar menos efeitos colaterais do que a versão injetável. E os cuidados com pequenos traumas sofridos no dia a dia que podem trazer grandes consequências. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Mais da metade da população do Brasil é formada por pretos e pardos e quase 70% deles vive sem esgoto adequado. A informação faz parte do Censo 2022, divulgado hoje pelo IBGE. Em 2022, o Brasil tinha 49 milhões de pessoas vivendo em lares sem descarte adequado de esgoto, ou seja, 24% da população total do país. Agora, quando se trata dos cidadãos pretos ou pardos, 68,6% deles viviam nessas condições no ano analisado pelo IBGE. Mas o que é descarte adequado? É quando o esgoto é encaminhado para as redes públicas de coleta e para fossas sépticas ou com filtro. Pelo Censo 2022, a população brasileira se divide assim: 45,3% são pardos, os brancos são 43,5%, os pretos pouco mais de 10%, indígenas 0,8% e amarelos 0,4%. E entre todos os grupos, os pardos são os mais prejudicados com o esgoto inadequado, já que 58% deles vivem em locais onde o descarte acontece direto em rios, no mar e até em fossa rudimentar ou buraco. E segundo o IBGE, ainda há 1.200.000 brasileiros que nem isso têm. Vivem em casa sem nenhum cômodo com vaso sanitário ou buraco. O banheiro é a céu aberto. A falta de um abastecimento adequado de água também atingia boa parcela da população em 2022. Pouco mais de 6 milhões de brasileiros. E desse total, mais uma vez, pretos e pardos são maioria, 72%. É considerado abastecimento inadequado de água quando vem de carro-pipa, rios, açudes, córregos, igarapés ou água de chuva armazenada. Agora, sobre coleta de lixo, o percentual de pessoas morando onde há coleta de lixo subiu de 85% para 91% de 2010 para 2022. Ano em que a maior parte da população sem coleta se concentrava na região norte. O forte temporal que atingiu o Rio de Janeiro na última quarta-feira deixou ao menos 8 mortos e centenas de desalojados. Para os próximos dias, felizmente, não há previsão de chuvas. A Baixada Fluminense ainda se recupera dos danos causados pelo temporal que ocorreu nesta última quarta-feira, dia 21. Ao todo, 650 pessoas ficaram desalojadas. Só no município de Nova Iguaçu foram contabilizadas 115 famílias sem residência, o que gira em torno de cerca de 460 pessoas. Entretanto, não há registro de desabrigados. Entre as pessoas que perderam a vida nos alagamentos está uma família em Barra do Piraí, uma idosa de 60 anos, o filho, nora e neto.
que foram soterrados durante as fortes chuvas. Familiares e vizinhos tentaram salvar as vítimas do temporal por conta própria, quebrando as paredes das casas afetadas e cavando os escombros com as próprias mãos para socorrer os soterrados, mas infelizmente não tiveram sucesso. Em meio a tanta tragédia e sofrimento, um ato de coragem e heroísmo. Marcos Vinícius Vasconcelos, de 20 anos, arriscou a própria vida na correnteza para salvar uma mãe e as filhas, que estavam dentro de um carro prestes a ser levado pela força da água. O vídeo de resgate viralizou na internet. Entretanto, Marcos, além de herói, também foi vítima das chuvas, pois ao chegar em casa, se deparou com as casas de seus familiares completamente alagadas. Após 2 dias do ocorrido, a família reencontrou Marcos Vinícius e o agradeceu pelo ato de bravura. Em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, as chuvas já são consideradas normais, tão recorrentes que os moradores de um condomínio na cidade possuem um barco próprio para lidar com as enchentes. Mesmo após 12 horas das chuvas, os alagamentos ainda podiam ser observados em diversos bairros da região. Belo Horizonte confirmou 2 casos de raiva em morcegos nesses 2 primeiros meses de 2024. A Prefeitura da capital mineira disse que foram identificados em bairros das regionais Leste e Pampulha e que ainda mantém a circulação do vírus da raiva sob vigilância contínua. Os agentes de combate a endemias são responsáveis por repassar orientações para a população quanto às medidas de prevenção da raiva dentro da área delimitada para a ação. Em 2023, foram identificados 15 morcegos positivos para a raiva. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, admitiu que os hospitais das redes pública e privada estão em colapso por conta do avanço da dengue. 200 médicos temporários foram contratados essa semana, além de especialistas efetivos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde. O painel InfoSaúde da Secretaria de Saúde do DF indicou que a taxa de ocupação dos leitos de UTI adulto, pediátrico e neonatal até a noite de ontem nos hospitais da rede pública estava acima de 95%. Isso significa que havia pelo menos 100 pacientes, incluindo 6 crianças e um bebê, à espera de uma vaga. Este ano já foram registradas 38 mortes e mais de 81 mil casos prováveis da doença. Cenário que, além de prejudicar atendimentos e tratamentos de rotina, sobrecarrega quem está na linha de frente. Especialistas ainda afirmam que o pico da doença no Distrito Federal deve ser alcançado somente em abril. Na cidade de São Paulo, a alta nos casos de Covid-19 preocupam mais que a dengue. Somente neste ano, pelo menos 25 pessoas já morreram pelo coronavírus, contra apenas uma por dengue. A capital paulista registrou 17.413 casos de Covid-19 do começo do ano para cá. Pouco mais de 10 mil somente neste mês de fevereiro e cerca de 7 mil casos no mês de janeiro, segundo o painel de monitoramento da doença da Prefeitura de São Paulo. A plataforma Infotracker da USP e Unifesp aponta aumento de 140% no número de casos positivos de Covid aqui na capital. Enquanto São Paulo tem uma morte por dengue registrada nesse ano, já são 25 óbitos pela Covid-19 registrados por aqui no mesmo período. A análise, com base nos dados da Prefeitura, mostra que a média móvel semanal de casos de Covid na capital saltou de 168 em 21 de janeiro para 404 no último dia 4 de fevereiro. O crescimento no número de casos pode ser explicado pelas aglomerações nas festas e viagens desse mês de fevereiro, somadas às novas subvariantes do vírus. Mas é claro que o mosquito da dengue ainda preocupa, especialmente porque agora pesquisadores da Universidade Federal de Goiás encontraram ovos do Aedes aegypti já infectados por Zika e chikungunya em Goiás. Portanto, é preciso se atentar tanto às doenças transmitidas pelo mosquito quanto à Covid-19. E tem muita gente confundindo os sintomas da dengue e da Covid, que são bastante similares, como, por exemplo, dor de cabeça, febre, dor muscular e diarreia.
O Ministério da Saúde lembra que a vacina da dengue está disponível pelo Sistema Único de Saúde para crianças de 10 a 14 anos de idade em algumas cidades. Já na rede privada, tem vacina contra a dengue disponível para pessoas de 4 até 60 anos. E sobre a vacina contra a Covid-19, essa está disponível pelo SUS para toda a população do Brasil a partir dos 6 meses de idade. E veja a seguir, STF começou a julgar mais uma etapa sobre o possível vínculo empregatício entre motoristas de aplicativo. E ainda, fugas de penitenciárias estaduais no Brasil são comuns. Uma ocorrência foi registrada por dia no ano passado. A Conferência Nacional de Educação, cuja etapa final aconteceu no final do mês de janeiro, construiu um documento com propostas para o novo Plano Nacional de Educação, metas que deverão guiar o ensino em todo o Brasil pelos próximos 10 anos, entre 2025 e 2035. O texto final traz alterações que podem mudar os rumos das escolas brasileiras. Plano Nacional de Educação. Você sabe o que é isso? Não. Nunca ouviu falar? Não tenho conhecimento nenhum. Conhecido como PNE, o plano determina as diretrizes e estratégias para a política educacional do país por um prazo de 10 anos. Em 2025, um novo documento passa a estabelecer as principais metas da educação no Brasil até 2035. Por isso, ao longo de 2024, o texto aprovado na última Conferência Nacional de Educação, realizada no mês de janeiro, torna-se projeto de lei e passa por votação na Câmara dos Deputados e Senado Federal até chegar à sanção presidencial no final desse ano. Mas o conteúdo do documento ainda é pouco conhecido. A divulgação é bem precária, né? Que a população não sabe de uma coisa tão fundamental, que é a educação do país, né? A deputada federal Franciane Bayer, membro da Comissão de Educação na Câmara, afirma que nem mesmo os parlamentares tomaram o conhecimento devido sobre o tema. O que aconteceu é que a Conferência Nacional de Educação, ela se deu de uma forma muito rápida e extraordinária. Então, impediu com que a maioria da população pudesse acompanhar e participar, né? O texto do novo Plano Nacional de Educação mantém algumas metas do antigo PNE, como a universalização da pré-escola a partir dos 4 anos de idade, a ampliação das matrículas do ensino profissionalizante, a implementação do ensino integral em 50% das escolas e o investimento de 10% do produto interno bruto na educação. Por outro lado, o documento prevê o fim do novo ensino médio, a desmilitarização das escolas e também proíbe o ensino domiciliar, o chamado homeschooling. Então, esse documento ele traz ataques contra escolas militares, ele traz ataques contra escolas privadas particulares, principalmente as confessionais, querendo interferir nas escolas confessionais. Ele é contra o homeschooling, né, a educação domiciliar. Ele traz apontamentos para impedir a participação dos pais na educação escolar dos filhos, que nos chama muito a atenção, né, porque a gente sempre trabalha o chamamento dos pais para perto da educação, para perto dos filhos. E esse documento quer afastar cada vez mais o convívio familiar junto do ambiente escolar. É um documento que está cheio de ideologia, cheio de doutrinação ideológica, política partidária, e está esquecendo do fundamental, que é a educação mesmo, né? A deputada do Republicanos do Rio Grande do Sul explica as razões que, para ela, indicam que o novo PNE teria a intenção de doutrinar. A gente pode ressaltar vários trechos do documento que traz palavras pejorativas quando se trata outro grupo. Então, a gente traz um plano que exclui alguns grupos, né? Segrega, na verdade, a sociedade em grupos e coloca isso dentro do plano de educação, um ataque
a outro, sem o respeito ao todo e sem o conhecimento principal, como eu digo, que é o técnico. A gente não está falando aqui em preconceito ou em julgamento de cada indivíduo, mas a gente não pode usar um plano de educação para impor coisas para as crianças. E outra preocupação também é sobre cada faixa etária, que conteúdo que ela recebe. Porque a questão, por exemplo, de sexualidade, se ela for trabalhada nos anos iniciais, ela tem que ter muito cuidado e saber como se fala com essas crianças. E aí a gente tem materiais sendo publicados muitas vezes por causa do plano de educação e para abarcar essa temática, com conteúdos que não são para crianças sendo usados na sala de aula com pequenos. Esta educadora enumera o que realmente deveria ser melhorado, na opinião dela, para que o Brasil possa subir nos rankings internacionais de educação, onde há anos ocupa as últimas posições. O que a gente precisa é olhar para fora e colocar os nossos alunos com um olhar muito mais atento a essa internacionalização. Pensamento crítico é importante, então esse é um assunto que tem que estar na pauta da formação de todos os estudantes, a questão da criatividade, mais do que o conteúdo em si. A tecnologia hoje a gente percebe com a questão da inteligência artificial que precisamos olhar para a metodologia que nós estamos usando em sala de aula, a forma como nós estamos criando e estamos desenvolvendo os nossos estudantes aqui na formação. São sugestões para o desenvolvimento educacional que, para a deputada, deveriam estar em destaque no novo Plano Nacional de Educação. Eu sou membro da Comissão de Educação, então assim que o plano chegar, deve ser criado um grupo de trabalho, nós devemos fazer audiência pública sobre o plano, fazer debate sobre o plano e queremos trabalhar, primeiro, para minimizar os impactos, então é retirar alguns pontos desse plano, né? Mas ainda estou trabalhando pela não aprovação do plano de educação. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar nesta sexta-feira mais uma etapa sobre o possível vínculo empregatício entre motoristas de aplicativo de passageiros. A medida também poderá afetar os entregadores de produtos como alimentos. 2 anos atrás, o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu o direito de um motorista ao vínculo trabalhista com o Uber, o que garante férias, 13º e contribuição patronal para o INSS. O Uber recorreu, e é esta a questão que o STF terá uma semana para julgar no plenário virtual. Por enquanto, os 11 ministros devem decidir se este único caso poderá ter repercussão geral, ou seja, valerá para todos os motoristas, tanto do Uber quanto dos outros aplicativos de passageiros ou de entregas. Segundo o IBGE, o país tem 1.600.000 trabalhadores nesta área. O voto do relator Edson Fachin foi pela repercussão geral do caso. Ele argumentou que a questão deve ser regulamentada para uniformizar o entendimento dos tribunais de justiça do país, que tem mais de 10.000 ações pedindo o vínculo trabalhista. Se a maioria dos ministros seguir o voto do relator, estas ações ficarão suspensas. E só depois é que começará a ser tomadas uma série de providências, incluindo audiências públicas, para que o caso seja levado adiante. O Conselho Nacional de Justiça montou uma força-tarefa com várias instituições para definir medidas e fortalecer o acolhimento familiar. Uma recomendação conjunta foi publicada hoje para garantir que crianças e adolescentes tenham acesso à convivência familiar. A força-tarefa, liderada pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, reuniu diversas instituições, como ministérios e colegiados de assistência social. O grupo elaborou uma recomendação conjunta, publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União, com objetivos e recomendações para que seja garantido a crianças e adolescentes o direito à convivência familiar, mesmo durante medida protetiva de acolhimento. Na prática, a intenção é que os menores de 18 anos, afastados da família de origem por qualquer motivo, possam esperar por uma solução em ambiente familiar, através de alternativas, como a adoção temporária, por exemplo. Essa forma de acolhimento seria prioritária em relação à permanência em instituições. A orientação apresentada no texto é para que União, Estados, municípios, Poder Judiciário e Ministério Público trabalhem em colaboração
com a sociedade civil para atingir objetivos como a implementação e ampliação dos serviços de família acolhedora no Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. A meta é que o acolhimento familiar atenda 25% da demanda do país até 2027. Para isso, são elencadas estratégias como direcionar recursos para financiar a ampliação de serviços, estruturação, oferta e qualificação dos envolvidos nessa transição, além da implantação de um plano individual de atendimento para as famílias. O governo federal apresentou um plano para tentar reduzir o número de mortes dentro das terras indígenas Yanomami. São mais de 100 páginas que apontam uma série de falhas no sistema. Entre elas estão cortes de verbas e equipamentos ineficazes. O documento ainda detalhou quais materiais básicos são necessários para que o combate seja eficaz. Eles exigem novos computadores, câmeras e microfones. As buscas pelos 2 criminosos que fugiram do Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, entraram hoje em seu 10º dia. Durante a manhã, o irmão de um dos foragidos acabou sendo preso. O problema é que só acharam o familiar. Até agora, nada da dupla. Johnny Nascimento da Silva, de 40 anos, foi detido pela Polícia Federal em Rio Branco, capital do Acre. Ele é irmão de Deibson Nascimento, um dos fugitivos do presídio. Johnny é condenado por roubo e participação em organização criminosa. Ele estava com um mandado de prisão em aberto. A PF afirmou que chegou até ele por conta das investigações sobre a fuga. Eles acharam o irmão, mas Deibson e seu companheiro Rogério Mendonça seguem desaparecidos pelo 10º dia seguido. Mas agora, as buscas contam com reforço de equipes da Força Nacional que foram enviadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Eles vão atuar na área durante ao menos 60 dias. Com a chegada, mais de 600 policiais de diferentes forças estão participando das operações. Além dos agentes, foram enviadas também outras 22 viaturas, um ônibus e diversos equipamentos. Eles mal chegaram e já atuam na região. As equipes estão apoiando os bloqueios policiais montados em rodovias da região. Ontem, a Polícia Federal registrou a prisão de 2 suspeitos de terem ajudado os homens a fugirem da cadeia. Com a prisão do irmão de um dos fugitivos, agora são 4 detidos no total. Além deles, também foi levado um carro que passará por uma perícia. A suspeita é de que ele tenha sido usado para agilizar a fuga de ambos. A última vez que eles foram vistos foi na última sexta-feira. Na ocasião, eles invadiram uma casa na zona rural de Mossoró e fizeram alguns moradores de reféns. Eles fugiram levando água, comida e 2 celulares. Os policiais ainda trabalham com a hipótese de que eles continuam numa região próxima ao presídio. Mas as buscas não são nada fáceis. Os trabalhos são dificultados pelas características naturais da região. Os agentes enfrentam grutas, chuvas, mata fechada, além de animais peçonhentos. Com a repercussão do caso dessa fuga da Penitenciária de Segurança Máxima em Mossoró, um novo levantamento mostrou que o problema é comum nas prisões estaduais. No ano passado, foram ao menos 333 fugas do Brasil, ou quase uma por dia. O país vem acompanhando as buscas pelos 2 membros do Comando Vermelho que fugiram há mais de uma semana em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Embora essa tenha sido a primeira fuga de um presídio de segurança máxima da história do Brasil, quando olhamos para as cadeias em geral, só no ano passado o país registrou 333 fugas, quase uma por dia. Muitos dos casos tiveram a colaboração de funcionários do presídio, como vigilantes e agentes penais. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, dos 1.778 presídios inspecionados, 48% enfrentam superlotação, enquanto 33% estão em condições consideradas péssimas ou ruins. Ainda falando de corrupção nos presídios, o de Mossoró, inclusive, contratou uma empresa cujo dono é laranja para uma obra. Com um faturamento de 195 milhões de reais, a R7 Facilities tem como proprietário um homem que mora na periferia de Brasília e recebeu auxílio emergencial. O IBAMA proibiu o uso do agrotóxico Thiamethoxam. A decisão publicada no Diário Oficial da União tem como objetivo proteger as abelhas. Ele era um dos principais inseticidas utilizados pelos produtores rurais. Para eles, o risco de perda econômica valia bem mais que a vida dos insetos.
Quando as abelhas entravam em contato, ficavam desorientadas e morriam. Mas agora, finalmente, estão protegidas. A Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar um submarino encontrado por pescadores no município de São Caetano de Odivelas, no Pará, nesta semana. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, a embarcação vai passar por uma perícia em Belém. A apreensão aconteceu em uma cidade vizinha ao município de Vigia, onde o primeiro narco-submarino do Brasil foi encontrado em 2015. Pescadores da região chamaram a polícia, que fez uma análise inicial do submarino. Nenhum entorpecente foi encontrado, mas a embarcação foi apreendida para apuração. A suspeita de uso para o tráfico de drogas, mas a investigação deve atestar se de fato essa hipótese procede. O submarino apreendido por pescadores de São Caetano de Odivelas é o segundo da história do Pará. A primeira apreensão do tipo aconteceu no município vizinho de Vigia, onde um semissubmersível de 17 metros estava sendo construído em um igarapé, no rio Guajará-Miri. Assim como no caso atual, a suspeita das autoridades é de que a embarcação fosse ser utilizada para o transporte de drogas pelo Atlântico. Modelo experimental, a embarcação foi construída com madeira e fibra de vidro. Segundo as autoridades, a embarcação de 2015 tinha capacidade para carregar 20 toneladas. Na época, a investigação apontou que a construção do narco-submarino era financiada por traficantes colombianos de cocaína. As autoridades encontraram no estaleiro clandestino máquinas de solda, freezers para alimentos e um alojamento com 18 beliches. Uma placa alertava aos ribeirinhos para manter distância. A área particular: não entre sem permissão, dizia a placa. O Brasil encontra-se na rota dos narcos submarinos que cruzam o Atlântico rumo ao continente europeu. No ano passado, um semissubmersível de fibra de vidro foi encontrado abandonado e vazio na costa espanhola, na Galícia. Batizado de Poseidon, a embarcação, no entanto, carregava pistas de sua origem. Dentro dela, os investigadores espanhóis encontraram latas de atum do Brasil. Em 2019, outra embarcação semelhante foi encontrada no litoral da mesma região. A pista de sua origem também estava em outro item deixado em seu interior, uma cueca, ainda com a etiqueta de uma loja de Macapá. E ainda hoje, arma fundamental para garantir a integridade dos resultados nas eleições mexicanas é a tinta indelével. E também, prestes a completar 2 anos de conflito, ataque russo com míssil criou o vilarejo de órfãos na Ucrânia. As eleições para os poderes executivo e legislativo já passaram por questionamentos quanto à veracidade. Mas os mexicanos criaram um mecanismo para impedir fraudes durante a votação: a tinta indelével. O ano de 2024 será um ano repleto de eleições para governo em todo o mundo. Mais de 2 bilhões de eleitores em 50 países irão às urnas, de acordo com o Center for American Progress. Com números recorde de pleitos, é provável que estas eleições definam o futuro do planeta e da humanidade nos próximos anos. Pela importância dessas eleições em todas as federações, a preocupação de impedir a fraude é grande. No México, com uma população de mais de 135 milhões de pessoas, os eleitores válidos irão às urnas para decidir quem será o próximo presidente. E um elemento importante marcará a presença de cada eleitor: a tinta indelével antifraude. Este pigmento é feito pelas autoridades no dedo dos cidadãos, após eles votarem. E nada mais é que uma substância que reage com o núcleo das células da pele, produzindo uma cor que só é removida quando a pele descasca naturalmente. Dessa maneira, fica impossível para alguém votar mais de uma vez. O produto já é utilizado há 30 anos nas eleições do país e é visto como fundamental para garantir a integridade dos resultados. A conhecida tinta faz parte dos materiais eleitorais, juntamente com as canetas e as cédulas, que são utilizados nos dias das eleições. Que, de acordo com a Lei Geral das Instituições e Procedimentos Eleitorais, esses itens são obrigatórios e devem ser entregues com antecedência mínima de 5 dias antes do dia das eleições.
Esta tinta indelével é produzida há 30 anos pelo Instituto Politécnico Nacional, uma das mais reconhecidas instituições públicas de ensino e investigação do país, que além do uso nas eleições mexicanas, a versatilidade e eficiência do pigmento já foram comprovadas em eleições em outros países da América Latina, como El Salvador, Honduras, Nicarágua e República Dominicana. O Instituto vai fabricar 350 mil aplicadores, que parecem uma caneta, com 15 ml de tinta cada uma, e está etiquetada com instruções de utilização. As autoridades migratórias da Argentina têm endurecido as regras para brasileiros que querem estudar no país. Já existem relatos de diversos jovens que foram devolvidos ao Brasil nas últimas semanas. A não permissão da entrada de estudantes brasileiros no país não chega a exatamente romper as normas de circulação de pessoas entre os países do Mercosul, mas sinalizam uma dificuldade de uma postura de permissividade que até aqui marcava essa relação de lado a lado. De acordo com a Direção Nacional de Migrações, ligada ao Ministério do Interior da Argentina, não houve nenhuma mudança das normas migratórias. De acordo com a lei atual, turistas podem ficar por lá 90 dias, e esse prazo pode ser prorrogado até o dobro do tempo. Porém, para ficar mais é preciso pedir a residência. No caso dos brasileiros, além das regras do Mercosul, esse processo é regulado por um acordo bilateral entre Brasília e Buenos Aires, que entrou em vigor em 2009. Por meio dele, os brasileiros conseguem a residência permanente sem precisar cumprir os 2 anos de residência provisória concedida a integrantes do bloco. Dessa forma, vários estudantes costumavam entrar lá como turistas sem maiores problemas e já em território argentino pediam o direito de permanência. Um dos motivos dos estudantes entrarem como turista também são as taxas para um visto de estudante, pedido com antecedência, que pode chegar aos R$ 2.800. Enquanto um pedido de residência feito já na Argentina não chega aos R$ 100. Mas, a rigor da regra, quem disser que é turista e tiver planos de ficar de vez por lá, pode ser mandado de volta para seu país de origem, com a justificativa de falta de documentos. Há uma medida da Direção Nacional de Migrações em vigor há uma década que orienta as autoridades de fronteira como agir ao suspeitar que alguém seja um falso turista, o que inclui pedir passagens aéreas, cartões de crédito e comprovante de hospedagem. O governo de Javier Milei já sinalizou querer que estudantes estrangeiros paguem para frequentar as universidades públicas argentinas, hoje gratuitas mesmo para quem é de fora. Diversos especialistas afirmaram que o endurecimento da fiscalização será um desestímulo aos estudantes brasileiros que pensam em se mudar. A confiança do consumidor brasileiro caiu ao nível mais baixo dos últimos 9 meses. Segundo o indicador divulgado hoje pela Fundação Getúlio Vargas, apesar das 5 quedas seguidas da taxa básica de juros, a Selic de 11,25% ainda é alta. Além disso, o nível de endividamento das famílias permanece em nível elevado. A pesquisa da FGV também captou que os entrevistados não têm plena confiança nas perspectivas futuras da economia brasileira. No mercado financeiro, os investidores repercutiram os novos dados econômicos da Europa e os pronunciamentos recentes de diretores do Banco Central do Brasil. Ainda avaliaram falas recentes de dirigentes do Banco Central americano e uma série de balanços corporativos. Com isso, o dólar fechou em alta de 0,80%, cotado em R$ 4,99 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,63%, aos 129.418 pontos. A Controladoria Geral da União encontrou várias falhas na concessão de empréstimos consignados feitos com benefícios do INSS, desde contratos com taxas de juros acima do teto permitido, até valores acima ou abaixo do que foi pedido.
A auditoria da CGU foi feita em julho do ano passado, com uma amostra dos 14 milhões de empréstimos consignados que estavam ativos na época. O que ficou evidente para os auditores foi a falta de informações confiáveis que permitiriam um melhor controle do que está acontecendo. Plataformas como o e-consignado ou o painel de gestão do empréstimo, por exemplo, estavam com dados defasados. A falta de transparência limita o monitoramento, que, aliás, nem é feito com a constância necessária pela Previdência. Mais de 50% dos contratos estavam com valores errados e 20% com juros acima do limite, sem contar a incorporação de despesas não permitidas ou contratadas. A Controladoria recomendou que novas medidas sejam tomadas para corrigir os erros, que facilitam fraudes. E o que não falta é reclamação. Segundo a Federação Brasileira dos Bancos, entre os anos de 2020 e 2023, os consumidores apresentaram 4 milhões de queixas contra as instituições financeiras por causa desse tipo de empréstimo, quase 3 mil por dia. Existem casos em que simplesmente aparece dinheiro na conta do beneficiário que não foi pedido, ou uma quantia acima da requisitada. Feita a reclamação, é preciso esperar que o caso seja solucionado e, enquanto isso não acontece, as prestações continuam caindo. A Polícia Federal formou uma parceria com o INSS para combater esse tipo de situação. Ao beneficiário, a recomendação é que tome medidas simples para não ser prejudicado, como não fazer nada pelo telefone. Melhor ir a uma agência bancária fechar o negócio. Um Boeing 787 da Latam, que faria uma viagem para a África do Sul, teve que retornar ao aeroporto de Guarulhos e fazer um pouso de emergência após 17 minutos de decolagem. Após 6 minutos, o piloto da aeronave declarou um Mayday, que significa um sinal de socorro para a torre de comando quando sobrevoavam em Guaianazes, zona leste de São Paulo. Na sequência, a aeronave pousou no aeroporto de Guarulhos e foi auxiliado pelo Corpo de Bombeiros. A Latam informou em nota que o voo precisou retornar por questões técnicas e que o avião foi substituído por um outro. A guerra entre Rússia e Ucrânia completa 2 anos amanhã. Um conflito que deixou feridas difíceis de serem cicatrizadas. Um exemplo é um ataque aéreo feito contra um vilarejo ucraniano que deixou quase 60 mortos. A maioria eram pais e mães. O resultado, diversos novos órfãos. No dia 5 de outubro de 2023, um míssil atingiu um vilarejo em Rozá, no nordeste da Ucrânia. 59 pessoas morreram. O número representa 1/5 da população local. Muitas das pessoas eram pais. Por conta disso, o pequeno vilarejo ficou conhecido como a Casa dos Órfãos. Desde o começo da invasão, esse ataque foi o mais fatal para civis ucranianos. Mas a Rússia se calou. Eles nunca comentaram diretamente o ataque. Suas forças afirmaram que ele foi realizado contra alvos militares na região. Uma informação que foi negada pelas autoridades ucranianas. Eles afirmaram que não havia qualquer alvo militar no local. Para quem está de fora, comentar se estão mentindo ou falando a verdade é uma tarefa um pouco complicada. Mas as provas de que realmente não havia qualquer militar são bem mais fortes. Um relatório da Organização das Nações Unidas também afirmou que não havia ninguém, apenas os moradores locais. Antes da guerra, crianças e adolescentes levavam uma vida normal. Moravam com seus pais, saíam com os amigos e iam para a escola. Agora vivem em volta de um cemitério. Da janela de casa é possível ver alguns túmulos com coroas de flores. Alguns nem ao menos possuem lápides, mas sim algumas fotos da época em que ainda podiam sorrir. Cerca de 14 crianças perderam pelo menos um dos pais no ataque. Outras 8 perderam os dois, tanto o pai quanto a mãe. Em todos os casos, os avós ou outros familiares decidiram cuidar das crianças. E com isso, elas não precisaram serem levadas aos orfanatos da região. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta sexta-feira que emitirá mais de 500 novas sanções contra a Rússia. As medidas buscam responsabilizar os russos pela guerra e pela morte do líder oposicionista Alexei Navalny.
Além das mais de 500 sanções impostas diretamente à Rússia, os norte-americanos também penalizarão quase 100 entidades que fornecem apoio ao país. De acordo com Joe Biden, as medidas têm como objetivo reduzir ainda mais as receitas de energia da Rússia e responsabilizar o país pela guerra e pela morte do líder oposicionista Alexei Navalny. Assim, as medidas terão como alvo pessoas e empresas ligadas à prisão de Navalny, bem como o setor financeiro da Rússia, a base industrial de defesa e redes de compras. As sanções são as mais recentes de milhares de alvos anunciados pelos Estados Unidos e seus aliados após a invasão da Ucrânia. Por outro lado, os norte-americanos continuam empenhados em ajudar o país de Volodymyr Zelensky. Nesta sexta-feira, Biden deu uma declaração onde elogiou o povo ucraniano pela coragem. Porém, alertou que o país está ficando sem munição e, por esse motivo, precisa de mais suprimentos dos Estados Unidos para manter a linha contra os ataques considerados por ele implacáveis da Rússia, que são possibilitados por armas e munições do Irã e da Coreia do Norte. Os argumentos de Biden foram uma mensagem direta para que a Câmara dos Deputados aprove o projeto de lei suplementar de segurança nacional bipartidário e continue financiando as ações russas. O estado americano da Flórida aprovou um projeto de lei para proibir o uso de redes sociais por menores de 16 anos. Uma iniciativa polêmica no momento em que o país questiona o impacto dos gigantes da internet entre os jovens. Foram 108 votos a favor e 7 contra na Câmara Baixa, poucas horas depois da aprovação no Senado por 23 a 14. Para entrar em vigor, somente com a assinatura do governador Ron DeSantis, que afirmou que o projeto precisa de modificações. Caso vire lei, as redes sociais deverão impedir que menores de 16 anos criem contas nas plataformas e fechem aquelas que foram abertas anteriormente, usando métodos para verificar a idade dos usuários. Vale lembrar que a maioria dessas redes exige uma idade mínima de 13 anos para abrir uma conta, mas não criam muitas barreiras para garantir o cumprimento dessa disposição. Esse PL não menciona nenhuma plataforma específica, mas se dirige às que rastreiam a atividade de seus usuários, permitem o envio de conteúdo ou liberam seguir outras contas e têm um design com características viciantes. Os parlamentares que são contrários a essa iniciativa argumentam que, mesmo que as redes sociais possam ser perigosas, é tarefa dos pais e não de uma lei monitorar o uso que seus filhos fazem dessas plataformas. E veja a seguir, insulina oral se mostrou mais prática e deve gerar menos efeitos colaterais do que a versão injetável. E ainda, os cuidados com pequenos traumas sofridos no dia a dia que podem trazer grandes consequências. Morreu nesta sexta-feira, aos 80 anos, o ex-piloto de Fórmula 1 Wilson Fittipaldi, vítima de complicações por uma parada cardíaca. Ele estava internado em um hospital na zona sul de São Paulo desde dezembro do ano passado. A trajetória de um dos grandes nomes do automobilismo brasileiro chegou ao fim nesta sexta-feira. Desde o dia 25 de dezembro, internado após se engasgar com um pedaço de carne e ter uma parada cardíaca durante o almoço de Natal, o Wilsinho, como era conhecido, não resistiu. No dia 23 de janeiro, após ter um quadro de espasmos, ele precisou ser novamente sedado. Porém, semanas antes, ele tinha sido transferido da UTI para um quarto. O Wilson chegou a ser desentubado e passou por uma traqueostomia, que é a abertura frontal da traqueia com inserção de cânula. Nascido em São Paulo, Wilsinho é irmão mais velho do bicampeão da Fórmula 1 Emerson Fittipaldi e filho do famoso locutor de rádio Wilson Fittipaldi. O ex-piloto correu na principal categoria de automobilismo do mundo em 1972, 73 e 75.
Durante sua trajetória no grid, ele fez parte das equipes Brabham e Copersucar, única escuderia brasileira da história da Fórmula 1. E seu melhor resultado foi um 5º lugar no GP da Alemanha em 73. Além da Fórmula 1, Wilson correu pela Fórmula Indy e pelo Stock Car, principal competição de automobilismo do Brasil. Amanhã ele será homenageado durante a etapa paulista de automobilismo no Autódromo de Interlagos. Conforme combinado com a família, um caminhão do Corpo de Bombeiros carregará o caixão de Wilsinho para a última volta no traçado paulista. E o corpo do ex-piloto será sepultado na capital paulista neste domingo, dia 25, no Cemitério da Paz, no Morumbi. Um vídeo que viralizou nos últimos dias nas redes sociais chama a atenção para os cuidados com os pequenos traumas sofridos no dia a dia, que podem trazer grandes consequências. Calçada, água e uma distração. E logo em seguida, a queda. Esse vídeo viralizou nos últimos dias nas redes sociais e chama a atenção com os cuidados com os traumas sofridos em ações do dia a dia. A senhora que aparece no vídeo, ela é de Vitória, no Espírito Santo. Chegou a ficar 1 minuto desacordada após a queda e teve até um leve sangramento. O neurologista fala que esse tipo de acidente é mais comum do que pensamos e suas consequências nem sempre são tão leves. O traumatismo por acidente doméstico, o traumatismo craniano por acidente doméstico é uma das principais causas de acidente, principalmente em crianças e idosos. É uma coisa bem comum e a principal causa é o descuido, né? As lesões neurológicas são as principais causas de deficiência. Os neurotraumas, chamados de traumas raquimedulares e traumatismos cranianos, além de frequentes, causam muitas vezes danos neurológicos permanentes, o que pode modificar a vida inteira de uma pessoa. E o descuido é um dos principais fatores para que essas situações aconteçam. A atenção ao que a gente está fazendo é a principal forma de evitar um acidente, né? Mas pequenos detalhes são importantes. Uso de calçados emborrachados, no caso como o piso molhado do acidente do vídeo, né? Para pessoas mais idosas, evitar o uso de escadas, sempre dar preferência por rampas, faixas antiderrapantes, né? Os calçados que protegem e o uso das barras de proteção e os apoios para que evitem as quedas, né? Esses pequenos acidentes devem ser levados a sério e serem encaminhados imediatamente a um hospital para avaliação. Os traumatismos cranianos eles podem ser leves e podem chamar a atenção e serem graves, como o do vídeo. Tá? Então, sofrer um traumatismo craniano, perdeu a consciência, dor de cabeça que não alivia, vômito sem enjoo, mudou o comportamento, perdeu o movimento, ficou fraco de um lado do corpo, é obrigatório procurar uma emergência. Segundo o especialista, além dos traumas na cabeça, outros números chamam a atenção dos traumatismos raquimedulares, que compreendem a região da coluna, com quedas e outras situações que podem levar a uma vida inteira de dor e até mesmo uma paralisia permanente. O melhor mesmo é sempre redobrar os cuidados, ter atenção ao fazer qualquer tipo de tarefa doméstica e procurar ajuda médica o mais rápido possível. Uma equipe de cientistas revelou detalhes de um fóssil completo de dinossauro. Um réptil aquático de 5 metros de comprimento do período Triássico da China, datado de cerca de 240 milhões de anos. O réptil batizado de dragão chinês foi originalmente identificado em 2003. Mas a descoberta de espécimes adicionais na província de Guizhou, no sul da China, permitiu que os paleontólogos retratassem a criatura de pescoço longo na íntegra pela primeira vez. Pesquisadores da Escócia, Alemanha, América e China estudaram o fóssil ao longo de 10 anos no Instituto de Paleontologia e Paleantropologia de Vertebrados, em Pequim, parte da Academia Chinesa de Ciências. As informações são do Jornal da Sociedade Real de Edimburgo. Com 32 vértebras cervicais separadas, o Dinocephalosaurus orientalis tinha um pescoço extraordinariamente longo que pode ser comparado com o pescoço do Tanystropheus hydroides,
outro réptil marinho da Tirássico Médio da Europa e da China. Ambos eram de tamanho semelhante e tinham várias características do crânio em comum, incluindo uma dentição pontiaguda especializada para a captura de peixes. No entanto, o dinocefalossauro é o único que possui muito mais vértebra, tanto no pescoço quanto no torso, dando ao animal uma aparência muito mais parecida com uma serpente. O réptil estava claramente adaptado ao estilo de vida oceânico, como indicado pelas nadadeiras desenvolvidas e pelos peixes encontrados, muito bem preservados na região do estômago. Esta descoberta permitiu os cientistas verem este notável animal de pescoço longo na íntegra pela primeira vez. É mais um exemplo do estranho e maravilhoso mundo do Tirássico, que continua a confundir os paleontólogos. Pesquisadores austríacos estão desenvolvendo uma insulina oral que promete revolucionar o tratamento de pacientes com diabetes. Entre as vantagens aguardadas estão a praticidade, menos efeitos colaterais e mais adesão ao tratamento. A insulina oral é desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Sydney, na Austrália. Os testes em humanos estão previstos para começar a partir do próximo ano. A etapa do estudo, feita em animais, mostra indícios de que a insulina oral pode ser absorvida sem entrar na circulação sanguínea. O avanço é o desenvolvimento de nanopartículas que conseguem resistir à digestão no estômago e fazer com que o hormônio chegue diretamente no fígado, onde deve agir. A nova fórmula pode revolucionar o tratamento de pacientes com diabetes, que hoje precisam usar insulina injetável. É que a alternativa oral pode ajudar a evitar um efeito colateral bastante comum, que é a hipoglicemia, caracterizada pela baixa quantidade de açúcar no sangue. Isso porque, quando chega ao fígado, a insulina é quebrada por enzimas e dosada pelo próprio organismo somente quando os níveis de glicose no sangue estão altos. No caso da injetável, no momento da aplicação com agulha, grande parte da substância fica em músculos e no tecido adiposo, que é o que armazena a gordura do corpo, fazendo com que parte da insulina acabe liberada mesmo quando a glicose está normal. Especialistas ainda avaliam que a alternativa oral pode levar a maior adesão ao tratamento da doença, que hoje atinge, em média, 10% da população brasileira. Isso porque a injetável é aplicada pelo próprio paciente, que por vezes evita usar a substância fora de casa, com receio dos episódios de hipoglicemia, que podem causar tontura, palpitações, confusão mental, tremores, crises convulsivas, perda da consciência e até colocar em risco a vida. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Boa noite, fique na paz. Tchau.